Sequência da nossa exposição sobre o capítulo 15 do Evangelho de João. João, capítulo número 15, versículo 1. E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Jesus, em João capítulo número 15, ele usa a figura da videira verdadeira para ilustrar o seu relacionamento com os seus discípulos. E no texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 7, Jesus, ele declara o que eu chamo de a maior bênção que o Evangelho nos oferece. E o que é a maior bênção que o Evangelho nos oferece? É a comunhão com Deus. A maior bênção que o Evangelho oferece a todo aquele que nele crê é comunhão com Deus. É o relacionamento com Deus, Ele como Pai e nós como filhos adotados pelo poder do Evangelho. É maravilhoso nós termos a certeza de que pela fé em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados. Mas essa não é a maior bênção que o Evangelho nos oferece. É maravilhoso nós termos os dons do Espírito Santo a fim de testemunharmos do Evangelho. É maravilhoso nós orarmos pelos enfermos, eles serem curados, expulsarmos demônios das pessoas e elas ficarem libertas. Mas isso não se compara à maior bênção que o Evangelho nos oferece. É lindo, nos enche de esperança saber que o Evangelho nos salva da ira vindoura, que pela fé em Cristo Jesus seremos livres da condenação reservada para Satanás, os demônios e todos os incrédulos, a saber, a condenação no lago de fogo e enxofre. Mas isso ainda não se compara à maior bênção que o Evangelho nos proporciona, que é ter comunhão com Deus. Paulo escreve em Romanos capítulo número 3, versículo número 23, que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. O que essa palavra destituído quer dizer? Quer dizer privado, impedido de ter acesso à presença de Deus. O pecado, ao entrar na humanidade pela rebeldia de Adão, separou Deus dos seres humanos e os seres humanos de Deus. Contudo, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, somos lavados e purificados dos nossos antigos pecados e podemos ter comunhão com Deus, porquanto o pecado que nos separava de Deus foi removido pela fé no sangue de Jesus Cristo. E ao invés de estarmos separados, alienados, distantes de Deus, pela fé em Jesus Cristo, nós somos restaurados da comunhão com Ele, somos reconciliados na presença dEle. E essa é a maior bênção que o Evangelho nos oferece inteiramente de graça. De graça porque quem pagou o preço foi o Filho de Deus na cruz do Calvário. Nós nos apropriamos dessa bênção da salvação através da fé, crendo que Jesus é quem a Bíblia diz que Ele é e que Ele fez na cruz do Calvário aquilo que a Bíblia diz que Ele fez. É crendo nele, crendo naquilo que Ele fez, gratuitamente nos é concedido perdão de pecados, o poder do Espírito e principalmente a comunhão com o nosso Deus. Observe o que Jesus aqui nos diz: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês poderão me pedir tudo que vocês quiserem, que vos será feito. Algumas pessoas se escandalizam quando eu afirmo que Deus só ouve a oração de quem nasceu de novo. E a gente fica bravo comigo. Mas eis aqui o texto que prova que isso é a mais pura verdade. Para
a nossa oração ser ouvida a Jesus, deixa claro, nós temos que estar em comunhão com Ele, nós temos que estar nele, e a palavra dele tem que estar em nós, os mandamentos dele têm que estar em nós. Logo, nós precisamos entender o que é preciso para nós estarmos em Cristo, e também o que é preciso para que a sua palavra esteja em nós, e por fim, a nossa oração então ser ouvida por Deus, respondida, e nós alcançarmos resposta das petições que nós lhe fizemos. Em João capítulo de número 14, Jesus, orientando os seus discípulos, ele diz assim, João capítulo de número 14, versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Observe o versículo inicial desse texto que nós lemos. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Como que alguém pode passar a amar Jesus Cristo? Amar ao ponto de orientar toda a sua vida com base em suas orientações, com base em sua palavra, com base em seus mandamentos. Como que alguém pode passar a amar Jesus Cristo a ponto de renunciar à sua própria vontade, renunciar aos seus próprios desejos, renunciar à inclinação da sua carne para fazer a vontade de Jesus Cristo? É uma questão chave para nós essa mensagem essa noite. Qualquer um pode começar a amar a Jesus Cristo a partir do momento que compreender o quanto Jesus o ama. Porque a nossa resposta ao chamado do Evangelho, irmãos, eu posso colocar assim, é a nossa correspondência ao amor de Cristo. Eu creio que todos nós aqui, em algum momento da nossa juventude, nós já nos decepcionamos por amores não correspondidos. Sim ou não? Todos nós já tivemos um dissabor de gostar de alguém que não dava nem bola para nós. Sim ou não? Será que só eu que passei com essa vergonha? Será que só eu? Todos nós, né? E na verdade é o que nós fazemos com relação a Cristo, quando nós não atendemos o chamado do seu Evangelho. Nós deixamos de corresponder ao amor de alguém que nos ama mais do que os nossos pais nos amam. Quando nós ignoramos o Evangelho, quando o pecador ignora o Evangelho, como eu ignorava antes de nascer de novo, eu estou ignorando a pessoa que me ama mais do que os meus avós me amaram. Eu estava ignorando a pessoa que me ama mais do que a minha esposa me ama hoje. E por que é tão fácil para o pecador ele ignorar e até rejeitar o amor de Cristo?
Porque ele não teve os seus olhos abertos para a realidade do seu próprio pecado. Porque Jesus, ele provou o seu grande amor para conosco. Como? Como que Jesus provou esse grande amor? Suportando morrer crucificado. Para ali na cruz, ele morrer a nossa morte e sofrer a punição, a justa punição, o justo castigo que os nossos pecados mereciam. Como o apóstolo Pedro escreve, o justo morrendo pelos injustos, para nos levar de volta para Deus, ou para Deus. Então observe, Jesus, ele morre na cruz para cumprir um propósito maior elaborado pelo Pai, nos salvar dos nossos pecados, nos perdoar e nos salvar dos nossos pecados e da condenação dos nossos pecados. E para que isso ocorresse, Jesus, ele nasce em carne, vive uma vida perfeita, vive uma vida santa, em tudo ele foi tentado, mas não cedeu a qualquer tentação. Para que ele, como justo, como inocente, como um homem puro, santo, se oferecesse para morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida. O que Jesus fez, irmãos, eu posso ilustrar muito com a figura do fiador de aluguel. Eu pago aluguel. E a fiadora do meu contrato de aluguel é a minha cunhada. Se eu não pagar o aluguel, quem paga? A minha cunhada. Coitada dela. E o meu aluguel é salgado. Agora, veja bem. Alguém que aluga um imóvel, como o meu caso, e o deixa de pagar por quê? Porque não tem condições de pagar. Então a imobiliária, em defesa dos interesses do proprietário do imóvel, depois de me cobrar e eu não pagar, digamos assim, né, que eu não pagasse, vai atrás de quem? Do fiador. E interessante, irmãos, que inclusive é bem difícil, né, Tiago? Eu estava te ajudando, né, a alugar uma casa. É difícil você conseguir alugar casa imobiliária, por quê? Porque o fiador, ele tem que ter condições melhores do que a sua, para que garanta a imobiliária que se você não pagar, se, né, o locatário não pagar, o fiador vai ter condições de pagar. Ele tem que ter um imóvel no nome dele, né? Ele tem que ter uma renda equivalente a 3 vezes o aluguel. Então quem deixa de pagar aluguel por não ter condições, o fiador vai ter que entrar na jogada. E Jesus, ele foi uma espécie de fiador nosso, porque como nós não tínhamos condições de pagar a quitação da dívida dos nossos pecados para com Deus, Jesus, ele entra na jogada. Só que a dívida de pecado, irmão, não se paga com cartão, não se paga com cheque, não se paga com ouro, não se paga com prata. A dívida de pecado se paga com sangue, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele entra na jogada como fiador, porque nós não tínhamos como pagar pelo perdão dos nossos pecados, nós não tínhamos como reparar toda a desobediência aos mandamentos de Deus que praticamos desde o dia que nós começamos a falar e a caminhar. Porque quem diz que criança não pega, é mentiroso se faz. Porque olha, ainda mais a criançada de hoje, ainda mais pecador que de 30 anos atrás. A criançada hoje começa a falar, já xinga, não é? Já xinga, se rebela contra a mãe, já rouba o brinquedo do irmãozinho, já arranca os cabelos da boneca da irmãzinha, já pinta a cara da boneca da irmãzinha, já destrói patrimônio alheio, e se deixar botar fogo na casa e os pais para fora. Então é um histórico de pecado que nós acumulamos, irmãos, que ainda que se fosse para a gente dobrar o joelho e pedir perdão de cada pecado que a gente cometeu, a gente não ia nem conseguir lembrar dos 95% deles. Se isso resolvesse o problema, também seria um método, né, uma forma falha, uma forma completamente inútil. Nós não conseguiríamos alcançar misericórdia e perdão e cancelamento de todas as nossas dívidas, todo o nosso pecado. Então Jesus, em um único ato de amor, em um único ato de justiça, em um único ato de misericórdia, em um único ato de graça divina, ele entrega-se para morrer na cruz. E de fato morre na cruz,
derrama o seu sangue, para que, ao crermos que Ele nos amou, e porque Ele nos amou, Ele veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados, então nós passamos a corresponder ao amor dele. E em correspondência ao amor de Cristo, o Espírito de Deus que passa a habitar em nós, nos inclina a querer fazer a vontade dele. Nos inclina a desejar o seu discipulado, a seguirmos a Cristo como discípulos fiéis. Por isso que o verdadeiro discípulo ama a Cristo e por amor a Ele guarda os seus mandamentos. E ainda que venhamos em algum momento pecar, desobedecer a Deus por palavras, por obras ou por pensamento, nós sempre seremos constrangidos pelo amor de Cristo a confessar o nosso pecado, a nos arrepender e a seguirmos adiante, e a continuarmos a buscar mais a sua presença e mais a sua graça. Então ele nos diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, deseja servi-lo, deseja fazer a sua vontade. E em resposta a isso, o Senhor diz, 16, diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, abandonados, sozinhos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Então observe, quando nós alcançamos a compreensão do quanto Jesus nos ama, nos é despertado o desejo do quê? De nos arrepender dos nossos pecados, nos converter dos nossos caminhos e correspondermos ao amor de Cristo, atendermos o seu chamado, abandonarmos o mundo para nos tornarmos discípulos do Salvador. Pois bem, e Ele derrama sobre nós do seu Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, o Espírito da verdade que nos inspira a prosseguirmos a nossa peregrinação rumo ao céu de glória. E aqui está a chave, irmãos, para entendermos o que Jesus fala lá em João 15:7, o texto onde nós começamos essa passagem. Para nós estarmos em Cristo e a sua palavra está em nós, precisamos ser cheios com o Espírito Santo de Deus. Quando eu nasci de novo, há 20 anos atrás, eu estava com 19 anos de idade, o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida e passou a conduzir a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Então, pela graça e vontade de Deus, esse ano faz 20 anos que o Senhor me concedeu essa dádiva, esse presente, essa bênção maravilhosa do novo nascimento, pela qual eu passei a ter comunhão com Deus. Eu passei a ter a experiência de ouvir Deus falar comigo e ter a certeza de que Deus ouve a minha oração. E como que eu tenho certeza que Deus ouve a minha oração? Ora, pelas respostas que frequentemente Ele me concede. Segunda-feira mesmo, Deus me concedeu uma resposta de oração tremenda. Eu venho orando por um casal que estou evangelizando e a oportunidade se abriu porque o marido, há 2 meses, ele vem afundando em depressão, e numa conversação com a esposa, ela chorou, ela se abriu, relatando o sofrimento que o casal está passando por esses últimos dias, porque, irmão, eu não sei se você tem contato aí, mas tem muito empresário, esse casal é um casal de empresários, é uma empresa de um porte bem legal, mas tem muito empresário aí mergulhado numa depressão tremenda, porque a quarentena está massacrando os empresários, está massacrando, uma coisa assim muito, muito triste. É como se fosse um rolo compressor assim, que não distingue tamanho de empresa, tamanho de capital, nada, está massacrando todo mundo. Aí eu me comprometi a orar por eles, e eles subitamente, no primeiro dia que eu intercedi por eles, ele melhorou assim da água para o vinho. Melhorou assim de uma forma fantástica.
Aí ela me agradeceu muito e tal, mas eu falei para ela que a gente precisava te dar uma sequência e tudo mais. Mas o pessoal é assim, né, moço? Dá uma dor de barriga, a gente dá um remedinho e ó. Mas eu vim orando por eles, não para que Deus simplesmente resolvesse o problema deles, mas me abrisse a porta para pregar o Evangelho de Deus. E segunda-feira Deus começou de novo a responder a minha oração. E ela me ligou desesperadamente porque ele estava tentando suicídio. Houve uma crise, um transtorno psicológico forte, muito tenso, por conta das problemaiadas da empresa. E ela então me chamou, eu larguei tudo no serviço lá e corri, né? A empresa deles é perto da nossa empresa lá. E graças a Deus foi uma bênção, Deus operou e agora eu quero dar uma sequência lá, para dar uma assistência para eles, mas agora essa segunda oportunidade foi bom para mostrar para eles que não basta simplesmente alguém orar por eles, que eles precisam de ter a comunhão deles com Deus, eles precisam se chegar a Deus, eles precisam ser cheios com o Espírito Santo de Deus, como eu sou, como você é. Então é muito comum às vezes as pessoas nos procurarem para receber oração quando estão passando um momento muito difícil, porque elas querem apenas um alívio para o problema, mas não querem um relacionamento com o Criador. Jesus, irmãos, ele não é um Zé faz tudo, um solucionador de problema, não, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Porque toda bagunça, toda desordem, todo transtorno da vida humana só tem uma origem, só tem uma causa: o pecado. Enquanto o homem e a mulher não crerem no Evangelho, não se arrependerem e se converterem aos seus maus caminhos, o pecado, com as suas muitas consequências, vai continuar oprimindo, massacrando, transtornando, desorganizando a vida do pecador. Ora, embora os justos, os que creem no Evangelho, estejam sujeitos a muitas lutas e tribulações neste mundo, nós precisamos entender que as lutas e as tribulações que o justo sofre é por combater o pecado, é por ir na contramão do mundo, mas não é por ser escravo do pecado, como é a condição do incrédulo. Porque na vida do incrédulo, irmãos, a prática do pecado é um hábito. É um hábito. Como tomar água, como tomar café da manhã, almoço, janta. Então o pecador, ele peca como se fosse normal. Agora o pecador arrependido que nasceu de novo, o pecado torna-se um acidente na vida dele, não mais um hábito, porque ele deixou de ser escravo do pecado, deixou de ter sobre si o peso de culpa e de condenação provocado por toda e qualquer forma de pecado, de desobediência à lei de Deus. Portanto, uma vida cheia do Espírito Santo nos testifica conosco que nós estamos em Cristo, que Cristo e a sua palavra está em nós, que nós somos um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e assim vivemos para a glória dele. A única forma de nós termos a certeza de que estamos no Pai e o Pai está em nós é a presença do seu Espírito Santo fluindo em nossas vidas, a presença do Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. Então Jesus, ele segue dizendo em João 14, versículo de número 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. A fé no Evangelho nos torna morada de Deus. Por isso o Senhor diz no Antigo Testamento que ele não, às vezes algumas pessoas imaturas na fé, até na sua sinceridade, elas acreditam que Deus habita aqui nesse prédio, nesse lugar, né? Que a gente tem que vir aqui para sentir a presença de Deus, mas não é o que a Bíblia nos diz, irmãos. O que a Bíblia nos diz é que Deus habita naquelas que creram em Cristo, que creram no Evangelho,
se arrependeram dos seus pecados e se converteram dos seus maus caminhos. E sempre quando eu estou meditando, irmãos, essa verdade de nós termos o Espírito de Deus em nós, Deus habitar em nós, eu sempre fico comovido, eu sempre fico maravilhado de pensar na grandeza disso. Por isso que o incrédulo às vezes acha que a gente é meio doido. Que bom que eu continuo achando isso. Porque no dia que eu achar que a gente está igual a eles, eu estou por uma base e estou enrolado. Porque, pare e pensa comigo. O Deus que criou os céus, a terra, o mar, as fontes de água, que sustenta o sol aceso, toda a galáxia com todos os seus planetas em mais perfeita órbita. O Deus que sustenta o brilho das estrelas, que impõe limite às águas dos mares, passar a habitar dentro de você, ainda que vamos dizer assim, uma gotinha do seu espírito passar a morada de você, é a coisa mais fantástica que possa haver na vida de alguém. Eu não sei quando é você, mas quando eu vou na praia, eu fico meio bobo na praia. Faz tanto tempo que eu não vou. Porque, gente, vocês concordam comigo que a Terra é redonda, né? Esses malucos que andam falando que a Terra é plana e tal, eles fazem um malabarismo danado para tentar provar a teoria dele, não funciona. Gente, sendo a Terra redonda, como que as águas, os rios e dos mares não escorrem para baixo? Gravidade. Ah, pastor, é a gravidade. E quem criou a gravidade? Esse poder de atração que emana no centro da Terra. Se tirar a gravidade da tomada, o que acontece? Tudo voando para o espaço. Então você começa a pensar nessas coisas assim, irmãos, e saber que o Deus que controla toda essa criação habita em você, ou você que não nasceu de novo pode habitar em você, é a coisa mais maravilhosa que possa existir. E é algo perfeitamente possível, porque quem nos garante é a palavra de Deus. Não sou eu que estou garantindo, não é pastor, bispo, nenhum que está garantindo, é a própria palavra de Deus. E se nós amarmos a Cristo, nós guardarmos seus mandamentos, Ele vem com o Pai pelo Espírito Santo para habitar em nós. E isso aconteceu comigo. Eu posso atestar o que a Bíblia diz, porque isso é uma realidade na minha vida. Eu lembro-me do episódio dramático da vida do pastor John Wesley, um pastor britânico, inglês, que viveu no século XVII, um homem que foi educado com muito rigor religioso pela sua mãe, e quando ele estava aí por volta dos seus 18, 19 anos, se eu não me engano, ele, no seu ímpeto de fazer boas obras, candidatou-se a missionário na América do Norte, pregava o Evangelho na América do Norte, o Novo Mundo, como era chamado. E depois de alguns meses de tentativas vanas de pregar o Evangelho, ele chegou a uma conclusão: que ele estava sendo um hipócrita, porque ele estava pregando para outros aquilo que ele não tinha na vida dele. Então ele volta para a sua terra natal, volta para a Inglaterra, muito triste, muito frustrado, muito aborrecido, por ele ter empregado aquele esforço tremendo para ir para a América. Nós estamos falando aí, irmãos, daquela época de viagem aí de uns 4 meses de navio.
Uma viagem que só metade da tripulação chegava, metade ia morrendo e ia jogando no mar mesmo. Pro defunto contaminar os outros e ia enterrando no mar mesmo. Mas então alguém convidou John Wesley a participar de uma reunião de estudo bíblico e de oração. E nessa reunião, na rua Aldergate, o ministrante ele estava lendo um comentário bíblico, se eu não me engano, o texto de Romanos. Comentário bíblico escrito por Martinho Lutero. E quando o ministrante ele explicava a verdade do poder do Evangelho para perdoar pecados de todo aquele que crê no Evangelho, algo sobrenatural aconteceu com John Wesley. Porque o entendimento dele foi aberto para essa verdade, ele compreendeu a verdade, ele compreendeu o amor de Cristo. E ele sentiu o seu coração aquecer, queimar. Por quê? Porque o Espírito Santo naquele exato momento passou a habitar nele. Pela iluminação que a palavra de Deus trouxe à alma dele. E a partir daquele momento, John Wesley viveu toda a sua vida para a glória de Deus. Morreu com mais de 80 anos e ainda pregando o Evangelho. Acho que com 86 anos, o que era também uma raridade no século XVIII, não, falei que era 1700 no começo, no século XVIII, era uma raridade alguém que passava dos 60, ele passou dos 80. Porque ele passou, no momento que ele compreendeu o amor de Cristo para com ele, ele imediatamente se dispôs a corresponder a esse amor, guardando os seus mandamentos. E o mais maravilhoso, tendo dentro de si a habitação do Deus vivo. Amados, por mais maravilhosa que possa ser essa verdade, por mais tremenda e poderosa que possa ser essa verdade, nós precisamos considerá-la com a mais alta estima. Para quê? Para que não venhamos a valorizar mais aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos tocam, do que aquilo que Deus colocou de precioso dentro de nós. E hoje, enquanto eu meditava nesse texto, eu considerava a verdade sobre o que é ter uma vida espiritual realmente dinâmica, uma vida espiritual realmente avivada, frutífera. E o Espírito Santo me fez perceber que o segredo para essa vida espiritual dinâmica e frutífera é nós valorizarmos essa presença do Espírito Santo habitando em nós, mais do que qualquer outra coisa que haja entre os céus e a terra. Nós percebemos a grandeza do valor disso, do poder do Espírito habitando em nós, e darmos a devida estima a isso. Vocês se lembram das aulas de história? Ensino fundamental mesmo a gente aprende isso. Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, descobriram o Brasil. No começo eles começaram matando os índios, fazendo guerra com os índios, para tentar se apoderar da madeira, dos minérios, das pedras preciosas. Aí, como eles perceberam que era muito custoso fazer guerra contra os índios, eles passaram a dar presentes para os índios. Como o índio não sabia fazer espelho, dava um espelho para o índio em troca de uma carroça de ouro. Aí você poderia dizer assim: nossa, mas como os índios eram idiotas, né? Não é que eles eram idiotas, o ouro para eles não tinha valor.
mas para os portugueses tinha um grande valor. Se nós não entendemos o valor do Espírito Santo habitando em nós, irmãos, nós vamos trocar a presença de Deus pelo pecado do mundo, pelos prazeres da carne. Ou seja, nós vamos trocar aquilo que é de real valor, de maior valor, de valor que dura para a eternidade, por aquilo que é efêmero, passageiro, que se desgasta e que não satisfaz verdadeiramente a nossa alma. O Espírito de Deus hoje nos desperta a valorizar mais o fato de Deus habitar em nós. O Espírito de Deus convoca aqueles que ainda não nasceram de novo, que ainda não têm dentro de si o Espírito Santo habitando, a crer no Evangelho, a crer na morte e ressurreição de Cristo para o perdão dos seus pecados e receber o Espírito Santo, tornar-se morada do Espírito Santo, tornar-se discípulo de Jesus Cristo e passar a guardar os seus mandamentos por amor a Ele, não por medo do inferno, não por medo do conselho, não, mas guardar os mandamentos por amor a Ele, renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade dEle. O Evangelho é um chamado, não é uma obrigação, não é uma opressão, não é uma ameaça, é um chamado. Que aquele que atende, que ouve, crê e atende, recebe o poder do Espírito Santo para habitar nele. Amém? Vamos.